descer ao fundo do abismo, lá estarás. Antes deste mundo existir, tu já me conhecias. Te louvarei, pois me fizeste assim. Mais numerosas que a areia do mar, teus pensamentos pra mim são tantos que eu não posso nem contar. Pra onde de ti fugirei? Tu sondas o meu coração. Se as mais altas montanhas escalar, se descer ao fundo do abismo, lá vê se há lá dentro do meu coração algum caminho mau. A tua cruz é o meu perdão. Pra onde de ti fugirei? Tu sondas o meu coração. Se as mais altas montanhas escalar, se descer ao fundo do abismo, lá Boa noite a você que nos acompanha nessa noite. Que a paz bendita de Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E que nós, juntos, tenhamos a oportunidade de prestar ao Senhor um culto que agrade a Ele. Um culto que de forma exata, como prescreve a Escritura, seja um culto que chegue até Ele como aroma suave. Um culto racional, um louvor cristocêntrico, uma palavra fiel. Que assim seja, que você possa encontrar aqui então o alimento espiritual, a exortação, o encorajamento que você veio procurar. Eu queria convidar você então a abrir a sua Bíblia na epístola que Paulo escreve aos Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 12. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Irmãos, nós vemos aqui a mensagem escrita por Paulo, e que nos leva a Gênesis 3, a queda do homem, e de como, a partir da queda do homem, da desobediência dos nossos primeiros pais, todos nós então caímos em pecado. Todos aqueles que viessem ou que vieram depois de Adão e Eva já nasceram na iniquidade, já nasceram em pecado, uma vez que Adão e Eva são os nossos pais federais. E por isso então nós devemos dia após dia confessar ao Senhor os nossos pecados. João vai nos dizer na sua primeira epístola que quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós nos humilhamos diante de Deus, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós. Então eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos então apresentar a Deus uma oração de confissão. Senhor, nós queremos nos achegar ao Senhor nesta noite com o coração humilhado, porque nós temos feito coisas que desagradam ao Senhor.
apesar, Deus, de todo conhecimento, apesar, Deus, de sabermos, Deus, a respeito dos teus preceitos, das tuas leis, nós ainda temos feito coisas que desagradam ao Senhor, que entristecem ao Senhor, e por isso queremos nos colocar diante do Senhor arrependidos. Queremos pedir ao Senhor que sonde o nosso coração, que veja se há algum caminho mau, que nos guie pelos caminhos eternos, e que dia após dia nós possamos nos assemelhar mais ao Teu Filho Jesus, que nós possamos nos parecer com Ele em pureza, em santidade. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e restaura dentro de cada um de nós um espírito inabalável. Essa é a oração que nós fazemos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Agora eu queria convidar você, irmãos, depois que já colocamos diante de Deus as nossas faltas, a que nós juntos entoemos louvores a Deus. Louve onde quer que você esteja ao Senhor, porque Ele é digno de toda a adoração. Estou no meu jardim.
Muito bem, irmãos. Queria convidar você novamente a abrir a sua Bíblia, agora no livro dos Salmos. No livro dos Salmos, Salmo de número 98. Salmo de número 98. Gostaria de convidar você, onde quer que você esteja, a acompanhar a leitura de forma reverente. Assim diz o salmista no Salmo 98. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. Eu não sei se você já teve a oportunidade no dia de hoje de cantar louvores ao Senhor, de engrandecer o nome do Senhor, de agradecer ao Senhor pelas maravilhas que Ele tem feito na sua vida, pelo cuidado dele para com a sua vida. Então nós teremos agora a oportunidade de fazer isso, de louvar ao Senhor, de agradecer ao Senhor, de exaltar ao Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua justiça, pelo cuidado que Ele tem para com os seus filhos. Queria convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos, a abaixar a sua cabeça. E nós então faremos uma oração de exaltação e gratidão a Deus. Eu conduzirei a você nessa oração. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos mais uma vez nos achegar ao Senhor para agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Bênçãos espirituais, certamente, mas também bênçãos materiais. Queremos agradecer ao Senhor pelo teu cuidado, pela tua provisão. Queremos agradecer ao Senhor pela tua fidelidade em cumprir cada uma das promessas que fez ao teu povo. Queremos agradecer ao Senhor porque apesar de nós, apesar da nossa infidelidade, apesar do nosso duro coração, o Senhor tem sido um Deus zeloso, um Deus cuidadoso, um Deus que prometeu e cumpre e cumprirá todas as suas promessas. Um Deus que não tem permitido com que nos falte nada daquilo de que nós realmente precisamos. Por isso nós queremos exaltar o seu nome, nós queremos louvar o seu nome, nós queremos fazer com que o seu nome seja conhecido entre as nações. Queremos que todos os povos digam a uma que o Senhor é o Rei eterno, o Deus de toda a terra. Louvado seja o teu nome. Nós bendiremos o teu nome enquanto vivemos. Muito obrigado, Senhor. Nós louvamos ao Senhor, oramos ao Senhor, agradecemos ao Senhor e fazemos isso pela mediação de Cristo Jesus. Amém. A palavra do Senhor nos diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. E é isso que nós faremos agora. Vamos louvar ao Senhor, onde quer que você está, onde quer que você esteja, deixe que venha aos seus lábios louvor a Deus, hinos de exaltação e louvor a Deus. O Ministério de Louvor nos conduzirá então em mais um cântico de louvor e adoração a Deus.
Muito bem, irmãos, agora que nós já entoamos cânticos de louvor ao Senhor, chega o momento então de nós nos debruçarmos sobre a palavra de Deus para sermos orientados, exortados, alimentados, nutridos por esse leite espiritual, por esse maná espiritual que é a palavra do Senhor. Nessa noite, eu convido você a que nós meditemos juntos no texto que escreve o evangelista Lucas, no capítulo 24. Será o texto da nossa meditação nessa noite. Lucas 24, a partir do verso 13. Lucas 24, dos versos 13 ao verso 35, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram: O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, da que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos mais uma vez agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concede de nós estudarmos, nos debruçarmos sobre a Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito nos dê iluminação, nutrição, edificação espiritual através da Tua Palavra e que todos nós possamos ser edificados, Deus, pela Tua Palavra, que é viva e eficaz. Cuida do nosso coração, que o Senhor cresça, que eu diminua e que as palavras dos meus lábios e que o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Irmãos, eu gostaria de convidar a você que me ouve, que me vê nesse momento, a visualizar o seguinte cenário. Nós estamos num domingo, já à tardinha, e 2 homens saem de Jerusalém com destino a Emaús, uma pequena aldeia, um povoado a cerca de 10, 11 quilômetros de Jerusalém, de onde estavam. E esses homens, então, a caminho de Emaús,
eles demonstram cansaço, demonstram ansiedade, eles estão fatigados, eles estão emocionalmente arrasados, porque eles estavam em Jerusalém com o seu mestre. O texto vai nos dizer que eles são, ou eram, discípulos de Jesus, que eles acompanharam todo o martírio final de Jesus, quando da sua prisão, quando da sua morte, da sua crucificação. E esses homens então voltam para Emaús, totalmente cabisbaixos, conversando entre eles a respeito daquilo que havia acontecido nos últimos dias, nas últimas horas. Há um senso de pressa nos seus passos, uma vez que eles caminhavam por uma estrada empoeirada, uma estrada sem postes de luz, uma estrada onde não havia nenhum tipo de iluminação natural. A noite se aproximava, não havia um celular que os iluminasse. Então havia um senso de urgência de que chegassem logo a Emaús, e junte-se a isso todo o estado emocional em que eles se encontravam. Eu gostaria que você fosse até lá. Eu gostaria que você fosse até a estrada. Eu gostaria que você fosse um terceiro homem nessa caminhada. Que toda a atmosfera, que todo o sentimento pelos quais esses homens, ou os quais esses homens enfrentavam nesse momento da história, possa preencher o seu coração, a você que me ouve. Para que você faça de alguma maneira parte dessa história. E para que você consiga sentir o que esses homens sentem, toda a atmosfera que percorria, que acontecia naquele momento. Para que então, uma vez ambientado, para que uma vez dentro desse cenário, você possa então compartilhar de tudo aquilo que aqueles dois homens, aqueles dois discípulos viveram nesse dia, nesse finalzinho de domingo, nessa tarde de domingo, no dia da ressurreição do Senhor. Dentro desse cenário, dentro desse quadro, eu gostaria de desafiar você a se colocar então ao lado daqueles dois andarilhos. E gostaria de rogar ao Senhor, gostaria de rogar ao Espírito Santo de Deus, que fale a você como Ele falou a eles, como Ele falou a mim. Porque examinando o texto, eu destaquei aqui, eu separei aqui, 3 conjunturas nocivas que nos acometem em momentos de desafios, de lutas, de tribulações, como as quais esses homens atravessavam nesse momento. E como eu e você temos enfrentado nesses dias. E que nos servem de alerta para que, uma vez advertidos, nós consigamos extirpá-las completamente das nossas vidas. 3 conjunturas, 3 situações. E a primeira delas, querido, é que a nossa incredulidade nos priva do sobrenatural do Senhor. A nossa incredulidade nos priva do sobrenatural do Senhor. O versículo 16 do nosso texto vai dizer assim: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Os olhos daqueles dois homens estavam como que impedidos de reconhecer a Jesus que andava ao lado deles. Amados, a pequenez e a fragilidade da nossa fé nos impede de experimentar o sobrenatural de Deus. Observe você que nós estamos, esses homens, eu e você, nós estamos ainda dentro do mesmo cenário, o cenário que eu convidei você a percorrer comigo, caminhando pela estrada rumo a Emaús. Então nós estamos numa caminhada por uma estrada empoeirada, uma estrada totalmente num lugar totalmente ermo, num lugar totalmente deserto, indo para Emaús. A noite já está quase caindo, nós estamos preocupados com isso, nós estamos desanimados, nós estamos perplexos, nós estamos frustrados, pois o nosso mestre, o nosso rabi, aquele em quem depositamos toda a nossa confiança, em quem depositamos toda a nossa segurança, pois bem, esse homem está morto, esse homem foi enterrado, já se vão 3 dias, esse homem não ressuscitou, assim como prometera. Esse homem não está conosco, assim como nos prometera. E ele era a nossa única esperança. Ele era a nossa única esperança. Já vai se findando o 3º dia, já vai se findando
o domingo. E nós vamos ali, então, desesperançosos, andando por aquelas ruas, por aqueles caminhos empoeirados. Então, nesse momento, surge um terceiro homem, ou um quarto homem, se você de fato tivesse colocado nessa estrada. Surge então um terceiro homem, e esse homem inicia um diálogo conosco, e nós olhamos para esse homem, mas, querido, nós não conseguimos enxergar esse homem. Nós olhamos para esse homem, mas os nossos olhos passam direto. Nós olhamos para ele, mas nós não o vemos. Esse homem fala conosco, esse homem fala aos nossos ouvidos, mas nós não o ouvimos. Os nossos ouvidos estão tapados. Esse homem caminha conosco, lado a lado conosco, mas é como se ele não estivesse ali, porque o nosso coração está atribulado, o nosso coração está desesperançoso, o nosso coração está repleto de ansiedade. Então vamos nós, andando por esse caminho, e aquele homem do nosso lado, conversando conosco, falando conosco, e nos ouvindo e pedindo explicações a respeito de fatos que ele conhecia tão bem a ponto de eu e você talvez fazermos a mesma pergunta que um dos discípulos fez: ora, acaso só o Senhor não sabe de tudo o que aconteceu aqui nos últimos dias? Acaso o Senhor estava em Jerusalém e não percebeu todo o tumulto, todo o burburinho que correu pelas ruas de Jerusalém durante esses últimos dias, esses 3, 4 últimos dias? Só o Senhor não sabe de nada? Mas Jesus quer ouvir da boca deles. Aquele homem que está caminhando ao lado deles, ao nosso lado, quer ouvir da boca deles. E no versículo 19 ele pergunta: quais? Que acontecimentos foram esses? E esses homens então passam a dizer àquele novo companheiro de viagem o que havia acontecido a partir do verso 19. Querido, reconhecer que aquele homem que estava ali ao lado deles seria presenciar o sobrenatural de Deus. E nós não estamos acostumados com o sobrenatural de Deus. Ou, refazendo a frase, nós não estamos talvez preparados para o sobrenatural de Deus. Acostumados até estamos, mas não estamos preparados para experimentar o sobrenatural de Deus. Porque o sobrenatural de Deus acontece para aqueles que creem, para aqueles que têm fé, para aqueles que acreditam que os milagres continuam acontecendo, que não se encurtou os braços do Senhor, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, que Deus continua tendo nas suas mãos todo o poder. Mas nós nos acostumamos com as coisas que nós conseguimos enxergar, nós nos acostumamos com as coisas que nós conseguimos ver, nós nos tornamos pragmáticos, nós nos tornamos frios. A nossa fé é uma fé trôpega, uma fé fraca, e por conta disso nós mesmos nos privamos de experimentar o sobrenatural de Deus. A Bíblia registra episódios como esses. A Bíblia registra episódios como de pessoas que deixaram de experimentar o sobrenatural de Deus por conta da sua falta de fé. Marcos, no capítulo 6, vai contar que Jesus voltou a Nazaré, quase já no meio do seu ministério, voltou a Nazaré, e as pessoas de Nazaré olhavam para ele e diziam: mas esse não é o Jesus, o filho de José e de Maria, irmão de Tiago, Judas? Ele cresceu conosco, ele caminhava, e agora vem dizer que é o Filho de Deus? E agora vem dizer que é o Messias? E o texto vai dizer, irmãos, que Jesus não pôde fazer ali muitos milagres por conta da incredulidade deles, porque um profeta não tem honra em sua própria terra. Jesus não pôde fazer ali muitos milagres, senão curar alguns enfermos, é o que o texto diz literalmente. Então, querido, Nazaré deixou de ser abençoada por conta da sua incredulidade. Pessoas deixaram de ser salvas por conta da sua incredulidade. Enfermos deixaram de ser curados por conta da sua incredulidade. E o que dizer de Pedro? Mateus, Marcos e João vão nos contar que certa feita, 3 horas da manhã, a cerca de 5 quilômetros do litoral, os discípulos estavam em um barco e grande tempestade se fez, e as ondas estavam
revoltas, e num determinado momento Jesus vem caminhando sobre as águas, e os discípulos se assustaram e perguntaram: quem é você? E Jesus diz: sou eu que estou aqui. E eles olham para Jesus e pensam talvez ser um fantasma. Jesus diz: sou eu, venha se encontrar comigo, Pedro. E Pedro então demonstrando fé, Pedro demonstrando que poderia experimentar o sobrenatural de Deus, Pedro então desce do barco e vai andando por sobre as águas, sobre as ondas, para encontrar com seu mestre. Mas, no meio do caminho, Pedro olhou para as circunstâncias, Pedro olhou para o lado. Pedro talvez tenha pensado: isso que eu estou fazendo é totalmente fora de questão. Como eu poderia andar sobre um mar revolto desse, sobre ondas, uma tempestade dessa, madrugada? E Pedro então fechou os seus olhos para Jesus. E Pedro abriu seus olhos para a situação na qual ele estava vivendo. E Pedro então deixou nesse momento experimentar o sobrenatural de Deus e pôs-se a afundar, a ponto de pedir a Jesus que o salvasse. Amados, a nossa fé é tão pequena, é tão minguada, é tão vacilante, que nos impede de experimentar o sobrenatural de Deus. Nós nos esquecemos que para Deus não há impossíveis, e de que os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Por conta dessas mensagens humanistas, antropocêntricas, que nós vemos em alguns púlpitos, nós que somos reformados, temos muito medo, temos muito cuidado ao falar sobre milagres, mas os milagres, irmãos, continuam acontecendo. Deus continua operando milagres na vida daqueles que creem no seu nome, porque assim como eu disse, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será sempre. Não temas, crê somente, acredite no sobrenatural do Senhor, e você então experimentará desse poder, dessa força que reside em o nome do Senhor. Deus continua operando, nada mudou, absolutamente nada mudou. Talvez a única coisa que tenha mudado em todo esse tempo seja o tamanho da nossa fé. Nós estamos muito envolvidos com as coisas desse mundo, nós estamos muito preocupados com as coisas desse mundo, e por conta disso nós queremos ou nós acreditamos, nós cremos naquilo que é palpável, naquilo que a gente consegue tocar, naquilo que a gente consegue ver, e nos esquecemos então de olhar com os nossos olhos espirituais. Então, querido, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com você. Nós precisamos aumentar a nossa fé, nós precisamos crer que Deus continua realizando milagres. Mas há um segundo ponto que eu gostaria de destacar com vocês, e que é visível aqui no texto que nós encontramos aqui em Lucas, na atitude desses dois homens. E o segundo ponto é: a nossa ansiedade nos priva de ouvir a doce voz do Senhor. A nossa ansiedade nos priva de ouvir a doce voz do Senhor. Verso 17 vai dizer assim: então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Queridos, Jesus conversou com eles, Jesus caminhava junto a eles, a mim e a você. Nós ainda estamos dentro desse mesmo cenário, se lembre disso. Mas esses homens estavam tão atemorizados, tão desiludidos, que as palavras de Jesus não faziam sentido para eles. Eles estavam preocupados, ansiosos, temerosos, lamuriosos, por conta de que o seu mestre não havia ressuscitado. Mas o seu mestre estava na frente deles, o seu mestre estava falando com eles, o seu mestre estava dialogando com eles, e ainda assim eles não conseguiam entender. O coração, os ouvidos, os olhos estavam tão centrados e fixados naquilo que eles podiam tocar no seu dia a dia, no seu cotidiano, que eles absolutamente fecharam os seus ouvidos para a doce voz do Senhor. É como se dissessem: Icabode, foi-se a glória de Israel. Talvez dissessem como o ímpio do Salmo 53, diz o insensato no seu coração: não há Deus.
Talvez estivessem com o coração de tal forma fechado e de tal forma estavam desesperados, que a voz do medo ressoou mais alto do que a doce voz do Senhor. A incerteza e a preocupação azedaram o dia daqueles homens. A preocupação com o futuro, a preocupação com o que aconteceria, os impediu de viver o dia de hoje. Exatamente o que acontece a mim e a você. A nossa ansiedade, a nossa preocupação com o futuro, com o que acontecerá amanhã, nos impede de viver plenamente o dia de hoje. E por conta disso nós não ouvimos a voz do Senhor, a doce voz do Senhor. E por conta disso nós nos esquecemos que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Que o Senhor é o nosso escudo, socorro bem presente na tribulação. A doce voz do Senhor é soprada em nossos ouvidos, dia após dia. Ela nos encoraja, ela nos orienta, ela nos adverte, nos consola, nos conforta, nos anima. Ela nos diz que o homem que teme ao Senhor não se atemoriza. O homem que teme ao Senhor não se atemoriza de más notícias, pois o seu coração está firme, firme na rocha. A doce voz do Senhor nos diz que Ele é o nosso pastor e que nada nos faltará, de que Ele nos faz andar em pastos verdejantes, leva-nos para junto das águas de descanso, refrigera a nossa alma, guia-nos pelas veredas da justiça. A doce voz do Senhor nos ensina isso. A doce voz do Senhor nos diz que ainda que os nossos pais nos abandonem, o Senhor jamais nos abandonará, que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A doce voz do Senhor diz ainda: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Querido, a doce voz do Senhor penetrando no meu ouvido, penetrando no seu ouvido, penetrando no ouvido daqueles homens, faz com que, assim como os versos 31 e 32, se abram os nossos olhos e os nossos ouvidos para as verdades eternas. Então, uma sensação de segurança, uma sensação de paz, uma sensação de acolhimento retornará ao nosso coração, preencherá o nosso coração. E aí não haverá mais lugar para a ansiedade e para o medo. Nosso coração estará plenamente satisfeito em Deus. Nosso coração estará plenamente satisfeito em Cristo, assim como o salmista diz no Salmo 131: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Querido, se nós dermos ouvido, se nós ouvirmos a doce voz do Senhor, nós teremos paz na alma, como escreve o profeta Isaías. Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então, nesse coração, que outrora estava ansioso, preocupado com o dia de amanhã, preocupado com o que viria, nesse coração agora só há lugar para paz, para calmaria e para sossego, porque nós ouvimos a doce voz do Senhor, porque nós permitimos que o Supremo Pastor nos conduza às águas tranquilas, que nós permitimos que o Supremo Pastor nos conduza aos campos verdejantes. Então, uma maravilhosa, uma deliciosa sensação de paz, de sossego, preenche a alma daqueles homens, a minha alma e a sua alma. Mas existe ainda um terceiro problema, uma terceira circunstância que eu gostaria de compartilhar com vocês, e é de que a nossa indolência nos impede de adquirir o conhecimento do Senhor. O verso 25 vai dizer assim: então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Querido, verso 25, Jesus vai fazer uma repreensão àqueles homens, àqueles caminhantes. Vocês são nécios e tardos para crer em tudo que os profetas
ensinaram. Em outra versão, o texto vai dizer: como vocês custam a entender. Nécios equivale a tolo, que equivale a indolente, a morno, a preguiçoso. Querido, a nossa indolência, o nosso descaso com a Escritura, nos impede de adquirir um maior conhecimento a respeito de Deus e a respeito dos seus atributos. Nós somos, então, indolentes, assim como os discípulos de Emaús. Eles conheciam a Escritura, ouviram e presenciaram as profecias se cumprindo, mas não compreenderam. Os versos 26 e 27 vão dizer que Jesus fala sobre todas as coisas que aconteceram e que aconteceriam. E Jesus começa então a citar, a perguntar para eles, a questioná-los: olha, vocês não conhecem a história, vocês não sabem o que aconteceriam? Esses homens eram discípulos muito próximos dos 12 ou dos 11, eles vão se encontrar com os 11. Esses homens não eram apenas seguidores de Jesus Cristo, como as multidões que seguiam, não, eles eram homens mais próximos. Eles sabiam onde os 12 estavam reunidos, eles voltam para Jerusalém no final aí do texto que nós vamos ler. Então eram homens que de fato conheciam a Escritura, eram homens que de fato sabiam que Jesus passaria por tudo aquilo que passaria, mas eles estavam intranquilos, eles estavam indolentes, eles estavam totalmente afastados da verdade que eles ouviram tantas vezes, de que eles aprenderam tantas vezes e de que certamente pregaram a outros. Porque eles também esperavam Cristo como um grande libertador, como um rei que viesse libertar o povo judeu da opressão romana. Eles não estavam preparados para receber um Cristo que era, segundo Isaías, o servo sofredor. Não era esse Jesus que eles estavam esperando. Não era esse Jesus que eles estavam aguardando. Então, por mais que eles houvessem experimentado durante o tempo em que conviveram com Jesus em Jerusalém, por mais que eles tivessem experimentado e visto a profecia se materializando, quando da prisão de Cristo, quando do seu julgamento, quando da sua crucificação, por mais que as mulheres tivessem dado a eles o testemunho de que elas viram Cristo ressurreto, por mais que todas essas evidências fizessem com que eles olhassem para aquele homem que caminhava do seu lado e testificassem, atestassem, reconhecessem que aquele homem de fato era Jesus ressurreto, ainda assim eles não reconheceram. Ainda assim, eles não se aperceberam, porque certamente lhes faltava conhecimento. Porque certamente eles não haviam ido a fundo na Escritura. Porque se tivessem ido, teriam conhecimento de que aquele homem que estava andando ao lado deles era, de fato, o cumprimento da profecia. Foram muitas as evidências. Mas, irmãos, assim como esses homens, nós também, muitas vezes, erramos. E erramos a respeito das coisas de Deus, do reino de Deus, porque nós não conhecemos as Escrituras. Nós erramos a respeito das coisas de Deus porque nós não nos aprofundamos no conhecimento de Deus que vem através da leitura sistemática da Escritura. Então, quando nós confundimos, ou quando nós fazemos na nossa mente, no nosso coração, confusão a respeito de quem é Deus, a respeito da obra do Espírito Santo, a respeito de quem de fato é Jesus, é porque nos falta conhecimento, é porque nos falta busca, é porque nos falta investimento em conhecer a respeito mais de Deus. Nós louvamos a Deus, nós prestamos culto a Deus, nós vamos à igreja todas as semanas, todos os domingos, mas nós ainda não conseguimos adquirir um conhecimento básico a respeito do ser de Deus, a respeito da pessoa de Deus. E por isso, então, por não adquirir esse conhecimento, nós agimos como nécios, nós agimos como tolos, nós agimos como indolentes, que acreditam que Jesus é alguém diferente de quem Ele é na verdade. Acreditamos muitas vezes que Jesus é um provedor, um curandeiro. Nós acreditamos muitas vezes que Jesus veio ao mundo para nos dar uma vida regalada, para nos dar prosperidade, para que nós tivéssemos uma vida próspera, e nos esquecemos ou não aprendemos que Jesus veio ao mundo para nos reconciliar com Deus.
que Jesus veio ao mundo para fazer um sacrifício a Deus que nós seríamos incapazes de fazer, que nós não teríamos condições de fazer. E por isso tratamos Jesus sem a devida reverência, sem o devido respeito, sem o devido temor. No livro de Isaías vai narrar, vai descrever quando ele tem uma visão a respeito do trono de Deus. Olha, observem o que Isaías escreve. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse Isaías: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Querido, observe o temor de Isaías ao se achegar a Deus. Observe o temor de Isaías, sabendo ele, Isaías, ser um pecador, um homem de impuros lábios, se achegando de frente daquele que é totalmente puro, daquele que é totalmente santo. Observe o temor de Isaías, chegando ou tendo a visão, se achegando àquele que é o Deus de toda a terra, ao Deus do universo, ao Rei eterno, imortal. Querido, nós muitas vezes chegamos a Deus de qualquer jeito. Nós muitas vezes prestamos a Deus um culto de qualquer jeito, sem nenhuma reverência. Nós muitas vezes entregamos a Deus o que nós temos de resto, as nossas sobras, e guardamos para nós mesmos, para os nossos prazeres, para os nossos deleites, as nossas primícias. Nós não temos, absolutamente não temos reverência diante de Deus. E essa reverência, ela só chega, irmãos, quando nós conhecemos o Senhor, de fato. Quando nós buscamos dia após dia conhecer o Senhor. A palavra de Deus, a Escritura, é repleta de textos que nos exortam, que nos desafiam a conhecer mais do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo revela a prudência. Provérbios 9. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6. E quem sabe, eu e você também, irmãos, não poderemos algum dia, buscando o conhecimento de Deus, buscando aprender mais a respeito de Deus, quem sabe eu e você não possamos um dia, assim como Jó fez, assim como aconteceu com esses 2 discípulos que caminhavam pela estrada de Emaús, dizer também: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É o próprio Senhor que nos ensina: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você tem buscado ao Senhor? Você tem procurado conhecer mais do Senhor? Você tem buscado conhecer mais a respeito dos atributos de Deus, sobre o Filho de Deus, sobre a obra expiatória de Cristo? Você tem se aprofundado? Você tem prazer na leitura da palavra de Deus? A palavra do Senhor é de fato a sua lei? Você medita nela de dia e de noite como salmista? É uma pergunta que só você pode responder. Querido, eu gostaria de concluir então essa mensagem dizendo que talvez você, nessa noite, esteja também como esses 2 companheiros que eu e você herdamos para essa viagem pela estrada de Emaús. Lembra do convite que eu fiz no início dessa mensagem, de que nós nos coloquemos ali, ou de que nós nos colocássemos ali lado a lado com aqueles homens? Então talvez eu e você estejamos também nessa noite com o coração abatido, ansiosos, perplexos, desanimados. Quem sabe você também não esteja nessa noite caminhando de cabeça baixa, desanimado, triste, sem esperança. Quem sabe você também nessa noite não esteja assim como esses 2 homens, totalmente sem esperança e sem um rumo para a sua vida. Eu gostaria de desafiar você a crer em Deus e no seu Filho, a crer com toda a força do seu coração que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais
do que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu gostaria de desafiar você a que você creia que Deus continua sendo Deus. Eu gostaria de desafiar você a crer que, se você depositar a sua ansiedade diante de Deus, Ele confortará, consolará e fortificará o seu coração. Eu queria desafiar você a abandonar a ansiedade, a tapar os seus ouvidos para as fórmulas mágicas, para as más notícias, e ouvir a doce voz do Senhor falando a você: não temas, pois sou contigo. Não te assombres, pois sou teu Deus. E eu queria finalmente desafiar a você a que sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor, pois bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, que conhece ao Senhor e que anda em seus caminhos. Afinal, querido, estamos sós? Nós estamos caminhando sós por esse caminho? Ou nós não temos reconhecido, nos apercebido, notado de que alguém está ao nosso lado? E quem está ao nosso lado é aquele que prometeu que nunca, jamais nos abandonaria. Emmanuel, o Deus conosco, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Queria convidar você a que mais uma vez nós orássemos, e logo após eu rogarei ao Senhor a bênção dele sobre a sua vida. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos mais uma vez agradecer ao Senhor porque a tua palavra foi lida e foi compartilhada nesse lugar. Queremos agradecer ao Senhor porque muitas vezes nós temos andado como esses dois discípulos que faziam esse trajeto de Jerusalém a Emaús, cabisbaixos, tristes, desanimados, sem esperança. Os problemas se avolumam, as demandas desse mundo, os compromissos se avolumam, e por isso nós perdemos a paz, nós perdemos a tranquilidade, e nós então andamos ansiosos, nervosos, perdemos o sono, perdemos o sossego. Ó Pai, tem misericórdia de nós, aumenta a nossa fé, faça com que nós possamos crer a cada dia mais que o Senhor é um Deus de milagres, que o Senhor tem o poder para reverter toda e qualquer situação. Que nós possamos, Deus, reforçar a nossa fé, vivifica a nossa fé, aumenta a nossa fé, Deus, em nome de Jesus, para que nós possamos crer verdadeiramente no Senhor e no teu poder. E essa fé será aumentada certamente quando nós conhecermos mais de ti, quando nós buscarmos mais de ti. Nós buscaremos e nós o acharemos quando nós o buscarmos de todo o nosso coração. Que seja assim conosco, Senhor. E que então, e só então, depois de ouvir a sua doce voz, depois de conhecer mais a ti, depois que a nossa fé estiver aumentada, aí então nós sentiremos arder o nosso coração, assim como disseram esses discípulos, que ao reconhecer a tua voz, se lembraram de que enquanto o Senhor falava, ardia-lhes o coração. Ó Pai, que todo aquele que me ouviu nessa noite, de que todo aquele que ouviu essa mensagem que vem do Senhor, possa então ter o seu coração, ou ter sentido o seu coração ardendo de amor, de reverência e de temor ao teu nome. Que assim seja, Deus, para a glória do teu nome. Pai, eu peço ao Senhor que no nome de Jesus, conceda a todos nós uma noite de descanso e de repouso, uma semana de paz, de saúde e de boas notícias. E que nós possamos experimentar ao longo dessa semana mais e mais do teu poder, mais e mais de Cristo. Agora, gostaria também, Pai, de rogar a tua bênção sobre o teu povo. Então, amados irmãos, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces e ternas consolações do Espírito Santo sobre vós repousem, sobre vós permaneçam, capacitando-nos a aguardar com alegria, com esperança, com os olhos e ouvidos atentos à volta daquele que todas as manhãs vem até nós e sopra nos nossos ouvidos com sua doce voz. Não temas, crê somente. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém, amém. Muito bem, irmãos, gostaria então de agradecer mais uma vez a sua companhia.
desejar a você uma ótima noite, uma ótima semana e convidar você a que esteja conosco todos os dias no nosso projeto Caminhando pelos Salmos, Facebook e YouTube, um salmo diferente a cada dia, sequencialmente, e também na quinta-feira, toda quinta-feira, Facebook e YouTube, o nosso estudo na primeira epístola de João. Uma boa noite, que Deus abençoe você, a sua família, em nome de Jesus.